Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos retomando a nossa aula, né? Você já assistiu o feedback da prova, já assistiu, né? Já viu o que acertou, o que errou e se acertou, por que acertou, se acertou com convicção ou sem convicção, porque é isso que importa, tá? Hoje a gente vai pegar um pouco mais leve na nossa aula, tá? Porque a gente já teve feedback da prova e hoje a gente vai falar de um outro instituto, a ação renovatória de aluguel. Sabe o que acontece, né? A ação renovatória de aluguel tem muito a ver com algo que a gente falou recentemente, que é o ponto comercial. A gente viu que ponto comercial é o prestígio da empresa. É uma história, né? O que dá prestígio é uma história. E ninguém começa uma história e um prestígio de um dia para a noite. Não é porque uma pessoa abriu uma empresa e começou a trabalhar hoje que ela já tem prestígio e história. História você consegue ao longo do tempo, prestígio também, tá? E o que acontece? Tem empresário que se estabelece, que monta e desenvolve o seu ponto comercial em um prédio público, em um prédio, que não é dele, em um imóvel que não lhe pertence. Então, quer dizer, é alugado, né? Então, quer dizer, o prédio público não faz parte do estabelecimento empresarial do empresário, mas o ponto comercial pode fazer, né? O prestígio, a história, aquela localização, mas o prédio não. Então, o prédio às vezes pertence a uma outra pessoa, né? Que aluga. Essa outra pessoa a gente vai chamar de locador ou proprietário, né? E o empresário que aluga, né? Ele é o locatário ou inquilino, né? Mas é um empresário que é locatário, que é inquilino. Maravilha! Então, o que pode acontecer, né? Pode ser que aconteça. O proprietário do imóvel aluga o imóvel e, vendo o bom desenvolvimento do empresário, pode querer crescer os olhos, né? Pode de repente crescer os olhos no negócio e querer explorar. Mas se o empresário já tiver um ponto comercial, um prestígio, uma história, a lei oferece a esse empresário um remédio que se chama ação renovatória de aluguel. Por quê? Porque nós estamos falando de um contrato de aluguel. De um contrato. O que é contrato? Contrato é acordo de vontades. Contrato é acordo de vontades. Enquanto o locador quiser alugar e o inquilino quiser alugar, vai ter o contrato. A hora que eles não quiserem, não vai mais ter o contrato, porque é acordo de vontades, rescinde-se o contrato. E o contrato pode ser rescindido até por término de contrato. Ah, vamos alugar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos. Acabou o período, qualquer um das partes pode falar tchau. O locador pode falar assim, acabou o contrato, vaza do meu imóvel. Ou o inquilino pode falar assim, acabou o contrato, vou embora, vou arrumar minhas coisas e vou embora. Mas para evitar a má fé, a lei estipula a ação renovatória de aluguel. O que é ação renovatória de aluguel? É um processo, é uma ação judicial, onde o empresário pode, se ele reunir uma série de requisitos, entrar com um processo pedindo para um juiz, para o Poder Judiciário, determinar a renovação compulsória do contrato de aluguel. Obriga, mesmo contra a vontade do proprietário, mesmo contra a vontade do proprietário. Isso é um benefício que os empresários possuem, tá? Os empresários possuem. Pouquíssima gente sabe disso. É nessa hora que você é administrador, contador, né? Que você vai se destacar na empresa. De repente chega e fala assim, olha, nós temos direito de
renovação compulsória desse contrato de aluguel. É assim que funciona mesmo. Mas como que isso acontece, né? Bom, isso acontece caso haja algumas situações, né? Vamos acompanhando sempre a aula com o material na mão, tá, gente? Com o material na mão, tá? Isso faz parte da lei do inquilinato, tá? Então, qual os requisitos que o empresário tem para pedir a renovação compulsória do contrato de aluguel, tá? Primeiro, vamos acompanhar. Ser empresário. Ele tem que ser empresário. Pode ser empresário individual, pode ser uma sociedade empresária. Tem que ser empresário. Agora, não basta ser empresário, tem que ser empresário regular. Tem que estar tudo em dia. Não pode ser empresário de fato, por exemplo, né? Lembra do empresário de fato? Não, tem que estar inscrito no órgão próprio, tem que estar com as coisas em dia para poder pedir. É a primeira coisa que o juiz vai ver na hora que receber um pedido desse o cara é empresário? Deixa eu ver. Tá com a empresa aberta, direitinho, funcionando? É a primeira coisa. Então, ou seja, né? Um contrato que não é empresarial não está cobertado por esses benefícios. Por exemplo, um contrato residencial, né, para moradia. Basta, mas ele é empresário. Não, mas o contrato é um contrato empresarial, é um contrato para fins empresariais, porque aqui a lei quer proteger o ponto comercial. Ela não quer proteger a moradia do empresário, não, é o ponto comercial. Então, se for um aluguel de um imóvel de moradia, meu filho, acabou o prazo. Se o proprietário quiser que você vá embora, você vai embora. Aqui nós estamos falando de contrato para fins empresariais, de proteção de ponto comercial, tá certo? O que mais que é requisito que o empresário tem que ter para poder pedir isso? Vamos à leitura. Que o contrato a ser renovado tenha sido celebrado por escrito e por prazo determinado. Então, quer dizer, existe contrato verbal? Existe, claro que existe. Pode acontecer um contrato verbal mesmo de aluguel? Claro que pode. Pode acontecer. Contrato é acordo de vontades. O fato de você colocar ele no papel ou não, continua sendo um acordo de vontades. O contrato de aluguel verbal tem validade? O contrato de aluguel verbal tem finalidade. Mesmo empresarial? Mesmo empresarial. Mas para pedir a renovação compulsória, não. Para pedir a renovação compulsória do contrato, para entrar com a ação renovatória de aluguel, tem que estar escrito. E outra, tem que ser por tempo determinado. Para você pedir a renovação de um contrato, o contrato tem que ter um fim específico. Não basta que seja um contrato por tempo indeterminado, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você fez um contrato de aluguel de 5 anos. Ficou 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que terminou o 5º ano, você não renovou, mas você continuou lá. Continuou no imóvel, continuou pagando aluguel do jeito que está escrito, continuou pagando o valor que está escrito, continuou tendo os reajustes dos termos que estavam escritos, né? Tudo com os mesmos fins, tudo. Ou seja, o contrato perdeu validade? Não, o contrato não perdeu validade. O contrato perdeu o prazo determinado. O contrato perdeu a determinação de prazo, porque o prazo já passou. Então, a partir daquele momento, o contrato passou a viger, o contrato passou a existir por prazo indeterminado. Então, se for por prazo indeterminado, não pode entrar com ação renovatória. Então, se você é empresário, nessas condições, tenha cuidado. Tenha sempre um contrato por prazo determinado e não indeterminado, tá bom? Porque senão você já não pode pedir isso daqui, tá? Outro requisito,
que o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos dos contratos seja de pelo menos 5 anos. Sabe por que 5 anos? É o tempo que a lei considera que se consegue prestígio, história. Então, não basta ter 1 ano de contrato, 2 anos, 3 anos. Então tem que ter 5 anos. Tem que ser 5 anos com um contrato só? Não, você pode fazer uma renovação. Você pode fazer de 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. O que a lei quer é que você fique naquele prédio comercial por pelo menos 5 anos. Tá? Então é outra condição para poder pedir essa renovação, essa renovação compulsória, tá? O contrato esteja explorando o locatário, esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo de 3 anos. Então, como é que funciona isso? Bom, você está no meu imóvel, né? Então nós fizemos um contrato de aluguel e você começou lá a explorar a atividade de sorveteria, tá? Então, você é sorveteiro, sorveteria. Deu 1 ano, o negócio não estava bom das pernas. Você mudou a sua atividade para padaria. Padaria. Mudou a atividade? Mudou. Então tá. Então você ficou 1 ano como sorveteria e depois você começou a ser padaria. E ao término e quando deu 5 anos, tá? Você está há pelo menos 3 anos como padaria. Beleza. Quer dizer, você está há 5 anos no meu imóvel. Você cumpriu o terceiro requisito. Você está nos últimos 3 anos na mesma atividade? Sim, eu sou padaria há 4 anos já. Então você cumpriu o outro requisito. Agora vamos imaginar, você está lá faz 5 anos, só que no primeiro ano você foi sorveteria, depois foi padaria, depois foi pet shop, depois foi sei lá o que, depois foi sabe? Quer dizer, você não foi uma barraca, você não tem prestígio. Em 5 anos você teve um monte de atividades. Então, a lei quer que você ficou lá 5 anos, que você tenha ficado 5 anos, mas ela quer que os últimos 3 anos você tenha ficado firmado barraca, né, numa atividade só. Tá certo? Que mais? O prazo para propositura da ação renovatória, que deve ser ajuizada de 6 meses a 1 ano antes do término da locação vigente. Por exemplo, se o contrato termina em dezembro de 17, a ação deve ser proposta entre dezembro de 16 e junho de 17. Então, né, vamos pensar assim, mais ou menos, né? Vamos imaginar que sim, tem que ter 5 anos. Vamos ver, o prazo deve ser de 6 meses até 1 ano antes da locação vigente. Então, vamos imaginar só. Aqui é o último ano do contrato de trabalho. Do contrato de locação. É o último ano. Então, o contrato vai terminar aqui. O prazo final para você entrar para esse processo é aqui, no meio do ano. É no meio do ano. E aí você tem, vamos imaginar aqui, o ano anterior. Até o meio do ano anterior, esse espaço de tempo aqui, para entrar com o processo. Para reunir todos os documentos, comprovar que você reúne aquelas 4 anteriores requisitos para poder ajuizar essa ação, para poder exigir a renovação compulsória. Então vamos pensar assim, se você deixar passar, chegar perto do final do contrato, você já não pode mais entrar. Bobeou, dançou, esperou demais. Mas como é que eu vou saber? Como é que você vai saber? É o seguinte, você tem que estar ligado. Você é um empresário, você tem que ter obrigação de saber disso, tá? Na hora que estiver chegando no final do último ano de contrato, tá?
antes disso, antes desse prazo, você tem que saber se o locador tem interesse em renovar ou não tem interesse em renovar o contrato, tá? Como? Você notifica, você pergunta para ele. Pergunta como? Através de uma notificação. Então você notifica dizendo assim, olha, eu quero renovar meu contrato, que vai terminar no final do ano. Tá? Então, antes disso, você pergunta para ele aqui. Eu quero renovar meu contrato, que vai terminar aqui no final do ano. Você quer? Te dou o prazo de 15 dias para me responder. Aí você notifica ele. Se passar os 15 dias e ele ficou quieto, beleza. Quem cala, consente, não é assim que fala? Quem cala, consente. Maravilha. Agora, se de repente ele disser assim, não quero renovar o contrato, aí você tem que ficar esperto. Porque antes de dar o prazo, você precisa ajuizar o processo. Tá certo? Antes de dar o prazo, você precisa ajuizar o processo. Certo? E aí você pede a renovação compulsória. Você pede judicialmente a renovação compulsória. Aí você vai falar assim, mas o locador ele é obrigado a aceitar os termos? E se de repente não estiver pagando e tal, não sei o que lá? Bom, isso a gente vê na próxima aula. Existe também a possibilidade do proprietário, né, se defender, do proprietário impedir a renovação compulsória. Mas a gente vê na próxima aula, tá bom? No próximo encontro. Então, vou me despedir de vocês. Se inscreve no meu canal, preciso disso. Badala meu sininho para você receber notificações. E dá um joinha. E manda um abraço para mim, tá? Beijo, tchau.